Hoje o mundo inteiro gira em torno do dólar americano. Petróleo é em dólar, comércio internacional é em dólar, dívidas internacionais são em dólar também. Mas como será que os Estados Unidos conseguiram convencer praticamente o mundo inteiro a usar a moeda deles? Porque pensa comigo, o dólar é simplesmente um pedaço de papel emitido por um país específico, assim como o real é. Só que mesmo assim o dólar consegue influenciar o preço da comida nos países, inclusive no Brasil, a gasolina, os juros, a inflação, o valor do real e até mesmo a empregabilidade nesses países. Ou seja, na prática, os Estados Unidos podem imprimir a moeda que o mundo inteiro precisa para sobreviver economicamente. Olha que loucura. Só que isso é uma coisa que não aconteceu por acaso, não foi escolhido por alguém. Isso foi completamente construído. E essa construção tem muitos pilares: guerras, poder militar, política, petróleo e, enfim, muitos outros. O dólar não virou a moeda mundial porque ele era a melhor moeda do planeta ou porque alguém decidiu que ele ia ser bom hoje e sempre. Não, o dólar virou a moeda mundial porque os Estados Unidos souberam se tornar a maior potência militar, política e econômica da história moderna. E existe um sistema muito complexo por trás disso, e hoje a gente vai entender isso na prática. Quem está por trás desse sistema, ou seja, quem que controla o dinheiro do mundo. Para entender por que o dólar simplesmente domina o planeta inteiro, a gente precisa entender uma coisa muito importante. O dinheiro não tem valor por existir fisicamente, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o valor do dinheiro não está na tinta dele, não está no papel, não está no metal que eles usam para fazer a moeda. O valor do dinheiro está simplesmente na confiança coletiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que na prática, o dinheiro é uma construção social. Tudo faz parte de uma crença compartilhada de que aquilo ali pode ser usado como reserva de valor, moeda de troca, unidade de medida, enfim. Antigamente, as sociedades usavam ouro e prata, mas porque eram metais escassos, difíceis de falsificar e aceitos por praticamente todo mundo. Mas o ouro também só tinha valor porque as pessoas concordavam que ele tinha valor. Com o tempo, o ouro começou a ficar inviável. Era muito perigoso, era pesado e limitava o crescimento do comércio na época. Então, os bancos, o que eles fizeram? Começaram a emitir papéis que representavam uma certa quantidade de ouro guardada. Mas isso naquela época ainda não era o dinheiro. Tá? O papel só tinha a função de transferir a responsabilidade. O papel era só uma promessa. O dinheiro de verdade era o ouro. Só que aos poucos isso começou a trazer uma transformação muito grande na história econômica mundial. Porque aos poucos os governos perceberam que se as pessoas confiassem nesse papel, talvez elas nem precisassem ver o ouro de verdade. Essa mudança mudou completamente o equilíbrio de poder no mundo. A partir desse momento, a força de uma moeda deixou de depender somente do metal precioso que estava guardado dentro desses cofres. A força de uma moeda começou a depender da força que o Estado emitia aquela moeda, da estabilidade do país, da capacidade militar, da indústria, da confiança. E isso funciona até hoje, diga-se de passagem, tá? E os Estados Unidos entram exatamente aí. O dólar se tornou dominante porque os Estados Unidos construíram as condições econômicas e políticas perfeitas para que o mundo inteiro pudesse confiar neles. Então, quando um país aceita dólar nas suas reservas, é porque ele acredita nos Estados Unidos e acredita que vai continuar sendo um país forte no futuro. Quando as empresas negociam e usam dólar, elas estão confiando no sistema financeiro americano. E assim, o dólar vira uma hegemonia mundial. Dessa forma, o planeta inteiro passa a funcionar em torno da moeda de um único país. E isso acaba dando aos Estados Unidos uma vantagem que nenhuma outra potência da história teve antes. Porque antigamente os impérios eles precisavam o quê? Construir territórios para expandir poder. Os Estados Unidos eles resolveram colocar a moeda deles no meio da economia mundial. E quando uma moeda de um país, no caso os Estados Unidos, vira base para o comércio do mundo inteiro, esse país deixa de ser apenas um estado consolidado, deixa de ser só uma nação. Esse país vira um centro financeiro global. E bom, para entender como que o mundo começou a confiar tanto nos Estados Unidos, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque os Estados Unidos, obviamente, não nasceram como a maior potência do mundo. Porque por muito tempo quem dominava o mundo eram os europeus. O Império Britânico, a França e a Alemanha eram potências industriais extremamente fortes, com colônias espalhadas pelo planeta inteiro. O centro econômico do mundo estava na Europa naquela época. Mas a Europa inteira queria crescer dominando territórios, dominando impérios. E os Estados Unidos, enquanto isso, fizeram isso de outra forma. Eles tinham território, tinham recursos naturais, tinham um crescimento populacional considerável e acelerado, e uma vantagem geográfica absurda, porque eles estavam relativamente fora
né? Eles estavam relativamente isolados da guerra. Então, enquanto os países da Europa gastavam muito dinheiro com esses conflitos constantes, os Estados Unidos estavam aproveitando para industrializar a economia deles. No final do século XIX e lá para o comecinho do século XX, os Estados Unidos começaram a virar os olhos para a produção. Então, eles faziam aço, eles produziam petróleo, automóveis, enfim, máquinas, armamento e infraestrutura principalmente. E conforme essas indústrias cresciam, o sistema financeiro americano também crescia junto. Só que teve uma virada de chave que aconteceu principalmente na Segunda Guerra Mundial, porque a Europa saiu destruída. Teve muita cidade devastada, teve indústria destruída, teve muita dívida, teve muita gente morta. Então, muitas economias foram enfraquecidas nesse período. Só que, enquanto isso, o território americano permaneceu praticamente intacto. E isso é muito importante entender. As fábricas americanas continuavam produzindo enquanto o mundo inteiro estava em ruínas. E mais do que isso, os Estados Unidos passaram a vender armas, a vender equipamentos, enfim, foram criando aliados, foram financiando alguns países da Europa. Ou seja, enquanto a guerra consumia tudo, os Estados Unidos, ao mesmo tempo, estavam se fortalecendo. Isso fortalecia a capacidade industrial americana. Logo, os Estados Unidos começaram a acumular ouro do mundo inteiro, porque muitos países pagavam as dívidas em ouro. Então, aos poucos, aconteceu uma coisa histórica. O ouro mundial começou a se concentrar dentro dos cofres americanos. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos possuíam a maior reserva de ouro do planeta e respondiam por uma parcela gigantesca da produção global. E aí existe uma consequência muito importante, porque enquanto o mundo inteiro estava destruído, os Estados Unidos passaram a ser vistos como o lugar mais seguro para guardar riqueza, o lugar mais seguro para investir e reconstruir as suas economias. Então a confiança no dólar aumentou, mas foi porque a confiança nos Estados Unidos aumentou. O dólar foi completamente puxado pela força industrial, militar e financeira americana. E isso preparou o cenário para um dos momentos mais importantes da história moderna. O momento em que os Estados Unidos transformam o dólar na moeda central do planeta. Em 1944, antes da Segunda Guerra Mundial acabar oficialmente, representantes de 44 países se reuniram numa cidade nos Estados Unidos chamada Bretton Woods. E embora muita gente nunca tenha ouvido falar dessa reunião, foi ali que praticamente nasceu o sistema financeiro que influencia sua vida até hoje. O mundo naquela época estava completamente quebrado, tá? A Europa estava destruída, enfim, as economias europeias estavam muito fragilizadas, o comércio internacional estava desorganizado e existia um medo muito grande de que o planeta inteiro entrasse novamente em colapso econômico, como aconteceu na crise de 1929. Então, aquelas potências precisavam reconstruir a economia global. Então, elas precisavam criar estabilidade, precisavam definir qual moeda seria confiável o suficiente para sustentar o comércio internacional dali para frente. E naquele momento, nenhum país tinha mais força que os Estados Unidos. Os americanos simplesmente possuíam a maior reserva de ouro do planeta. Eles tinham a economia mais forte do mundo, saíram da guerra muito fortalecidos financeiramente e ainda eram vistos como a economia mais estável da época. Então os Estados Unidos simplesmente chegam com uma proposta extremamente inteligente, que é: o dólar passa a ser o centro do sistema financeiro internacional e, em troca, os Estados Unidos garantem que o dólar poderia ser convertido em ouro. Na prática, o mundo inteiro começaria a aceitar o seguinte acordo: em vez de cada país depender diretamente do ouro, os países poderiam usar o dólar, porque o dólar teoricamente tinha lastro em ouro garantido pelos Estados Unidos. E isso muda completamente a lógica da economia mundial, porque até então o ouro era o centro do sistema. Agora o que era o dólar. Mas aí é que tá. Os Estados Unidos nunca obrigaram o mundo a usar dólar na base da força naquele momento. O que eles fizeram foi uma jogada muito mais sofisticada, digamos assim. Eles construíram um sistema em que usar dólar era o mais estável, era o mais seguro e era o mais eficiente para o resto do planeta inteiro. Os bancos centrais começaram a acumular reservas em dólar. Os países começaram a negociar internacionalmente em dólar. O comércio internacional passou a depender do sistema financeiro americano. E quanto mais o dólar era usado, mais forte ele ficava. Nesse momento, então, os Estados Unidos consolidam dependência global, porque a partir do momento em que o comércio internacional começa a girar em torno do dólar, o resto do planeta inteiro passa a precisar da moeda americana para funcionar economicamente. E isso criou uma vantagem muito grande para os Estados Unidos, porque quando qualquer outro país precisa produzir riqueza antes de ganhar relevância internacional, os Estados Unidos tinham simplesmente a capacidade de emitir a moeda que o mundo inteiro precisava. Então, a partir daí, os Estados Unidos passam a comandar o coração financeiro do planeta inteiro.
Só que até então existia um limite, porque o dólar, como a gente já sabe, estava ligado ao ouro. Dentro do sistema criado em Bretton Woods, os Estados Unidos tinham um compromisso com o mundo inteiro, que é: governos estrangeiros poderiam trocar dólares por ouro numa cotação fixa. Isso significava que, teoricamente, os americanos não poderiam emitir dólares sem controle, porque precisava existir ouro suficiente para sustentar a confiança internacional naquela moeda. Mas aí as décadas foram passando e os Estados Unidos começaram a gastar cada vez mais. Eles gastavam com expansão militar, gastavam com influência global, gastavam com bases militares espalhadas pelo planeta inteiro, enfim, guerras, e principalmente durante os anos 60, os Estados Unidos explodiram em gastos por causa da Guerra do Vietnã. Então, com mais gastos do governo americano, mais dólares começaram a circular pelo mundo inteiro. E lentamente alguns países começaram a perceber uma coisa um tanto quanto perigosa. Talvez os Estados Unidos não tivessem todo esse ouro suficiente para garantir todos esses dólares que eles estavam emitindo. E isso foi um momento extremamente delicado, porque até então o sistema inteiro dependia da confiança de que o dólar poderia ser convertido em ouro. E quando governos começaram a desconfiar disso, eles passaram a trocar os dólares deles por ouro real. Eles falam: opa, peraí, deixa eu pegar meu ouro de volta porque vai que acontece alguma coisa. Então o que começou a acontecer? O ouro começou a sair dos cofres dos Estados Unidos. E quanto mais esse ouro saía, maior ficava o risco de colapso do sistema americano. Só que em 1971 acontece um dos momentos mais importantes da história. O presidente americano na época, o Richard Nixon, aparece na televisão e anuncia que os Estados Unidos não converteriam mais dólares em ouro. Então, o que aconteceu na prática foi que os americanos encerravam unilateralmente o sistema definido em Bretton Woods. E aqui está o que torna essa história inacreditável, porque pela lógica, o dólar deveria perder força depois disso. Só que não perdeu. O mundo não parou de confiar no dólar, aconteceu justamente o contrário. O dólar continuou dominante, e esse é o ponto-chave desse vídeo. No fim das contas, o que sustentava não era o ouro. Esse momento marca também o que a gente chama da era das moedas fiduciárias, que é o dinheiro que não tem lastro físico, mas que ele continua funcionando, só basta que as pessoas acreditem que ele continuará sendo aceito amanhã. E isso dá uma certa autonomia para o emissor dessa moeda, porque os Estados Unidos, por exemplo, ganharam muita flexibilidade monetária. Agora eles podem expandir a moeda, eles podem emitir dívidas, enfim, podem estimular a economia deles sem a limitação física do ouro. Claro que isso não significa que os Estados Unidos podem imprimir dinheiro infinitamente sem consequência nenhuma. As crises ainda existem, a falta de confiança continua sendo um risco, porque muitos países, quando emitem moeda demais, geralmente o mundo foge daquela moeda. Só que quando os Estados Unidos expandem dólares, emitem mais dólares, o mundo muitas vezes absorve essa liquidez porque o planeta inteiro ainda depende do dólar. Dólar é bom. Por isso que muitas crises econômicas ao redor do mundo acabam fortalecendo justamente os próprios Estados Unidos. Porque nos momentos de medo, os investidores ainda correm para os cofres americanos, para os ativos americanos. E talvez essa seja uma das maiores demonstrações de poder da história moderna. E bom, quando você começa a entender toda essa história, muita coisa começa a fazer sentido. Você começa a entender por que decisões tomadas lá nos Estados Unidos afetam os preços dos alimentos aqui no Brasil, por exemplo. Você começa a entender por que o Banco Central dos Estados Unidos consegue influenciar os mercados no planeta inteiro. Você começa a entender também por que crises americanas viram crises globais. E principalmente você começa a entender, você percebe que dinheiro é sobre poder. Poder de influência, poder político, poder militar, poder de definir as regras do jogo. O dólar não é mágico para dominar o mundo inteiro. O dólar domina o mundo inteiro porque durante décadas os Estados Unidos construíram esse sistema, onde praticamente todo mundo passou a depender da moeda americana para funcionar. Porque no fim das contas, o maior risco, eu acredito que não é você só perder dinheiro, é você estar dentro de um sistema que você nunca parou para entender como funciona. E isso eu acho que é a parte mais assustadora dessa história toda, porque o mundo inteiro funciona em torno de uma moeda controlada por um único país. Mas existe uma pergunta que assombra ainda mais, que é: o que aconteceria se o mundo começasse a desconfiar dessa moeda? Porque hoje, por exemplo, China, Rússia, algumas outras potências por aí já começaram a discutir alternativas ao dólar. Um dia o dólar perde a posição central que ele possui hoje. E aí,
qual vai ser o impacto econômico e o que isso vai mudar na sua vida, o que isso vai mudar na ordem global. Fica aí o questionamento e, bom, espero que você tenha entendido um pouco de como o dólar funciona, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e muito obrigado.